Olá, seja muito bem-vindo ao Universo da Biologia Molecular. Eu sou Eduardo Castanho e na aula de hoje você vai aprender a escolher o melhor kit de transcrição reversa, de síntese de cDNA para o seu teste e para o seu experimento. E não, os kits não são todos iguais. Existem kits para cada situação específica. Se você tem uma amostra suja, amostra degradada, levemente degradada, com alta possibilidade de degradação, amostra em baixa quantidade, se você precisa de alta fidelidade, se você tem amostras muito longas, se você tem amostra parafinada, se o seu experimento é de PCR em tempo real, se o seu experimento é de NGS, para cada uma das situações você tem um kit específico, eu vou te contar sobre eles depois da vinheta. Muito bem, vamos começar a nossa aula de hoje, mas como sempre vou dar dois recados. Eu vou dar um recado agora e outro no fim da aula. O primeiro recado é sobre o nosso parceiro, a Loxos. A Loxos é uma empresa, se você ainda não conhece a Loxos, já devia conhecer, porque a gente está com essa parceria com a Loxos já faz um bom tempo que no universo da biologia molecular. Mas se você ainda não conhece, nós estamos falando de uma empresa brasileira de biologia molecular que oferece soluções para todo o fluxo de trabalho dentro da biologia molecular, desde lá da coleta da amostra até a análise dos dados, lá no outro lado, na outra ponta, você tem soluções que a Loxos oferece. Então, tem a parte de extração, automação da extração, tem diversos robôs dentro desse fluxo de trabalho, tem os essenciais de laboratório, desde banhos secos, tem Vortex, tem PCR convencional, termociclador, e lá no outro lado tem a parte de sequenciamento de nova geração, parte de PCR em tempo real também, tem ELISA, enfim, tem um monte de coisa dentro da Loxos. Eu vou deixar o link do site deles aqui embaixo, você acessa aí que eu tenho certeza que tem alguma coisa da Loxos que vai ser útil no seu teste, no seu experimento. Nós estamos falando de uma empresa brasileira, com preço muito acessível e qualidade lá em cima. Beleza? Confere aí o site da Loxos que eu sei que você vai gostar. Vamos então entrar no nosso tema principal. Hoje nós vamos falar sobre os tipos de kits de transição reversa. Só que eu não vou dar os conceitos de transição reversa aqui hoje não, que já tem uma aula aqui, aliás, que tem duas aulas aqui no Universo da Biomol, uma aula teórica e uma aula prática. Vou deixar, se for as duas vezes, vou deixar as duas aqui em cima para você acessar. A teórica e a prática que eu ensino, eu falo sobre transcrição reversa ali mais aprofundadamente. Hoje eu não vou dar os conceitos, vai ser um negócio muito mais aplicado. Como você vai escolher os kits adequados aí para sua situação, beleza? E eu dividi a nossa aula nesses 4 tópicos aqui. Ó. Esse primeiro tópico é o único tópico que a gente vai preparar o terreno para o conteúdo mais aplicado, né? Então, são os principais fatores que você deve considerar. Tem um pouquinho aqui de conceito, coisa rápida, porque a aula inteira é muito aplicada. Mas aí sim, depois nos tópicos 2, 3 e 4, prepara o dedo para dar print, que vai ter tabela, vai ter muita informação útil para você considerar o que você precisa considerar na hora de escolher o seu kit adequado. Então vamos começar. Eu já falei sobre isso aqui para vocês, eu já falei que nem todo kit de transição reversa é igual. Os kits de cDNA são diferentes, cada um deles tem a sua especificidade, sua característica, suas particularidades para cada tipo de situação. Então você já sabe isso que eu já expliquei lá na frente. Então vamos pegar esses 6 fatores aqui que você deve considerar na hora de comprar, de escolher um kit adequado para o seu teste, para o seu experimento. Tipo de amostra, aplicação, tipo de primer, enzima da transição reversa, o tempo e forma de reação e os componentes do kit. Então vamos começar, eu vou falar cada um deles aqui, vou falar começando com o tipo de amostra. Então vamos começar aqui com os tipos de amostra, né? O primeiro fator a considerar é o tipo de amostra. Isso aqui pode parecer óbvio para algumas pessoas, mas eu tenho certeza que tem informação aqui que vai ser útil para muita gente. Então a primeira coisa, né, a origem do RNA, de onde que você vai extrair esse RNA. Porque dependendo da onde você vai extrair, você não só tem que considerar o processamento dessa amostra em si, né, a extração, como você vai manipular esse RNA, essa amostra, mas lá na outra ponta também o kit de extração, o kit de transição reversa, que é o tema principal da nossa aula, né? Então, por exemplo, você pode trabalhar com tecido, linhagem celular, material vegetal, RNA bacteriano e assim por diante, mas vamos supor aqui que você tem uma situação, uma amostra que é mais suja, é uma amostra que ela é rica em lipídio, por exemplo. Talvez você tenha que fazer um tratamento na extração mais adequado para lipídio e considerar eventualmente a presença de lipídios ou outros inibidores lá na transição reversa. Então você tem que talvez considerar esse tipo de informação na hora de fazer a manipulação da sua amostra e na transição reversa também. Então, óbvio, né, que dependendo da amostra, a fundo da amostra vai ter suas particularidades e você deve considerar isso também. E aí eu vou falar lá na frente
dependendo do tipo de amostra, quais são os kits mais adequados. Mas segura que a primeira coisa aí é o tipo, é a origem do seu RNA. Não deixando de considerar também a possibilidade de você fazer uma transcrição reversa, RT de Reverse Transcription, tá em inglês. De transição reversa aqui direta, que é aquela transição reversa que não é um kit que é compatível com uma célula, por exemplo, direto, sem você fazer a extração. Então você usa uma célula direto no processo de transição reversa. Vai ter a extração ali dentro, mas está tudo dentro do kit, já dentro do pacote. Você não faz a extração, a purificação para depois ir para a transição reversa. É uma transição reversa, é um kit de transição reversa que aceita como fonte de amostra uma célula, por exemplo. E aí você faz a transição reversa a partir direto de uma célula, certo? Então considera a origem do RNA aí. A qualidade e a quantidade do RNA ela é muito importante, porque tem kit que vai tolerar um RNA em menor quantidade e eventualmente RNA um pouco degradado também. Tem kit que não, então isso você deve considerar. Então alguns kits são otimizados para RNA de baixa quantidade, enquanto outros funcionam melhor para amostras de maior quantidade, amostras de maior qualidade mais abundante. Presença de inibidor. Você vai trabalhar com enzimas, né? Você vai considerar lá no kit também as enzimas que toleram inibidores. A presença de inibidores são enzimas de alta processividade. Eu vou explicar sobre isso daqui a pouco. E não só isso, né? As condições do kit também são favoráveis para certa presença de inibidor. Então, se trabalhar com RNA de fonte desafiadora, então amostra material parafinado, por exemplo, amostra de solo, amostra suja, fezes, talvez sejam amostras mais difíceis. Você tem que considerar a possibilidade de um kit que tolere inibidores. Não só o kit, mas a enzima também. 2, aplicação posteriores, né? O que você tem que considerar? Então, se você vai fazer uma transição reversa para análise de PCR em tempo real, uma quantificação de PCR em tempo real, talvez você precise de um kit de transição reversa aí mais eficiente, né? Se você vai fazer uma análise mais grosseira, uma PCR convencional, por exemplo, talvez o kit não precisa ser tão sensível assim. Não, sensível não é a palavra, né? Um kit talvez ele não seja tão eficiente, né? Depende da aplicação. Na PCR em tempo real, para a quantificação de coisas, para análise de expressão gênica, por exemplo, que tem um tópico específico aqui para análise de expressão gênica, talvez você precise de um kit, talvez não, você vai precisar de um kit de maior eficiência aí, né? Mais eficiente, mais específico para evitar a introdução de viés. Quando sempre que você quantifica a coisa, uma das maiores preocupações que você tem que ter é evitar a introdução de viéses no seu teste ou no seu experimento. NGS é importante você considerar porque nem sempre um produto da transição reversa, um cDNA que você vai usar lá no NGS, ele é um produto convencional. Talvez você faça uma transição reversa convencional e coloque isso para sequenciar na NGS, mas talvez não. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com RNA-seq, talvez uma das informações importantes no resultado de RNA-seq é justamente a proveniência daquele transcrito, né? Se ele veio da fita sense ou do antisense. Ele é um gene que gera um transcrito proveniente da fita sense ou da fita antisense. Se você faz uma transição reversa convencional e pega esse produto de transição reversa, né, esse cDNA, e faz o sequenciamento dele de forma convencional, você perde essa informação. Você não vai saber se aquele transcrito veio da fita sense ou antisense do seu gene. Agora, para alguns kits específicos de transição reversa, para NGS, para RNA-seq especificamente, você tem algumas condições, isso inclui adaptadores e primers específicos que mantêm a informação da origem da fita, se a fita veio da sense, se aquele transcrito veio do sense ou do antisense. Você consegue manter essa informação e levar isso para os seus resultados lá na outra ponta. Aí eu falei, né, que ia ter aqui para a expressão gênica. Você sempre vai trabalhar com um kit que mantenha até algumas características importantes de um kit de transição reversa aqui para análise de expressão gênica, mas são duas principais. A primeira delas que mantém a linearidade. O que é isso aqui? Se você tem, não só em um experimento, mas em diferentes experimentos, amostras com diferentes quantidades de RNA, né? Você tem uma amostra que é muito concentrada, outra que tem uma concentração mais baixa, uma amostra que tem um RNA mais raro, enfim. Um kit com boa linearidade é aquele kit que vai desempenhar bem, independente se você trabalha com pouco, médio, muito RNA entre experimentos, um experimento, aqui dentro de um único experimento você vai tentar otimizar a quantidade de RNA, vai ser a mesma quantidade de RNA ao longo de todo o experimento, né? Mas eventualmente você não tem essa condição, então você vai trabalhar com um kit de boa linearidade. E a outra característica está relacionada com a eficiência da transcrição reversa em si, da reação em si, né? Que o quanto que você coloca de RNA de entrada num experimento, num teste de transição reversa e quanto desse RNA ele é utilizado para a síntese do cDNA na outra ponta.
Então é a eficiência da reação em si, porque não necessariamente tudo que você usa aqui vai ser utilizado como molde, que você coloca aqui, vai ser utilizado como molde na transição reversa. Vai virar, né, virar entre aspas, o cDNA lá na outra ponta. E existem kits que consideram muito a quantidade do input e a quantidade do output, quanto que você coloca na entrada e quanto você tem na saída. Isso é muito importante para a transição reversa. Eu vou falar de um kit que ele é muito bom para isso também, beleza? Então considera essas duas coisas, a linearidade e essa variação do input em relação ao output, a eficiência da transição reversa em si. 3, tipo de primer, que eu vou passar mais rápido porque lá na aula de transição reversa já tem tudo sobre os primers lá. Você pode utilizar óligo DT, né, que é um primer que vai se ligar na cauda poliA de RNA mensageiro. Ele é interessante para quando você tem amostras íntegras, né, porque ele vai se ligar na extremidade do alvo, né, de um RNA mensageiro alvo. Para você fazer a transição reversa e depois a reação que você vai fazer lá na outra ponta, uma PCR em tempo real, por exemplo, análise de expressão gênica, é ideal que esse RNA esteja completamente íntegro, porque o primer vai se ligar numa extremidade do fragmento, você quer transcrever reversamente aquele fragmento como um todo, certo? Então, se ele estiver degradado no meio, você perde essa transição porque ele está degradado. Então, é interessante quando você tem, obviamente, amostras com cauda de poliA, né? Não dá para trabalhar com amostra que não tem cauda poliA, e a amostra que tenha boa integridade. Você pode trabalhar com primer randômico ou aleatório. A vantagem aqui, né, que você vai trabalhar, nesse primeiro caso, com RNA mensageiro, você vai transcrever reversamente RNA mensageiro que tem cauda de poliA, ou seja, o RNA ribossomal, que é muito abundante numa amostra de RNA total, ele não vai ser transcrito reversamente aqui. Isso pode ser uma vantagem. Quando você trabalha com primer randômico, aleatório, você vai transcrever reversamente qualquer tipo de RNA. O RNA mensageiro que está ali, o RNA ribossomal, o transportador, tudo que tiver de RNA ali você vai transcrever reversamente. Então você perde aqui, como o RNA ribossomal ele está em grande quantidade, geralmente ele não é o nosso alvo de análise, geralmente é um RNA mensageiro, um microRNA, você perde um pouco aqui a sensibilidade do seu teste, ele diminui um pouco porque você está transcrevendo reversamente muito RNA ribossomal que não é o seu alvo. Mas ele é interessante quando então você usa um primer aleatório quando você tem uma amostra que não tem cauda poliA, ou quando você tem uma amostra levemente degradada, né? Porque aí não importa, ele vai se ligar aleatoriamente a qualquer parte do seu RNA e não importa se ele está degradado ou não, você vai conseguir transcrever reversamente o alvo a ser analisado, né? O fragmento a ser analisado. E primer específico, aí geralmente primer específico você vai utilizar, geralmente não é em pesquisa, né? Vai utilizar em mercados aplicados. Você faz, muito útil para o RT-PCR ou RT-qPCR One Step. Você faz a transição reversa seguida da PCR, ou seguida da PCR em tempo real. Aí você utiliza o mesmo primer, um primer específico, tanto para a transição reversa como para a PCR em tempo real. Mas, de novo, né, essa parte dos primers aqui tem detalhado aí na aula de transição reversa. Assiste lá se você tiver com dúvida. E aí vem a enzima, né? Porque nós estamos falando do kit como um todo, mas o grande cara ali do kit é a enzima. A enzima e o seu tampão, né? Mas então você deve considerar muito bem a enzima presente no seu kit, né? Então você tem que considerar, são basicamente 3 características importantes aqui que você deve considerar. Na verdade tem 4, tá? A primeira delas é a termoestabilidade, porque nós estamos falando da transição reversa, a transcriptase reversa não é uma enzima termoestável como uma TAC, por exemplo, que alguém está a altas temperaturas, vai trabalhar na faixa dos 35, 50 graus Celsius mais ou menos, dependendo da enzima. Qual que é o problema disso? O problema é que em baixa temperatura, nessa faixa que eu falei para você, se você tem um RNA com alta estrutura secundária, né? Então um RNA que ele se enovela sobre ele mesmo, formando estrutura secundária, a temperatura baixa aqui talvez não seja forte o suficiente para desfazer essa estrutura secundária. Aí você vai ter uma eficiência menor dessa transição reversa. Não é porque a enzima é ruim, não é porque aquele RNA está todo enovelado, você não consegue desfazer aquela estrutura secundária com temperatura. Em alta temperatura, como acontece na PCR, você desfaz aquilo fácil, mas na transição reversa não. Se o RNA estiver todo associado sobre ele mesmo, formando essa estrutura secundária, você não consegue subir a temperatura muito alta porque a enzima para de funcionar. Então, quando você tem uma enzima que ela é termoestável, as mais termoestáveis são ideais quando você tem um RNA, por exemplo, que tem forte estrutura secundária, porque você aumenta a temperatura, você desfaz ou enfraquece pelo menos essas estruturas secundárias, né? Então, a enzima de alta temperatura reduz o problema com estrutura secundária. A outra característica é a processividade, que é a capacidade que uma enzima tem de se ligar ao seu molde e ir incorporando nucleotídeo ali formando o cDNA e não desligar mais.
Então, ela é uma característica da enzima. Então, mesmo que esse fragmento a ser transcrito reversamente seja muito longo, uma enzima de alta processibilidade ela se liga e vai embora. Ela vai incorporando nucleotídeo e não para. Mesmo que o fragmento tenha 3.000, 5.000, 10.000 nucleotídeos, ele não vai parar. E a outra coisa também, a alta processividade, é interessante quando você tem uma amostra suja, relativamente suja com inibidor, porque uma das coisas que faz a transcriptase reversa se desligar do alvo é a presença de um inibidor ali no caminho dela. Algumas transcriptases reversas ela tem a alta processividade e ela tolera a presença de inibidor justamente por isso. Ela vai incorporando nucleotídeo, ela desloca aquele inibidor presente ali e continua incorporando nucleotídeo. Então é essencial para sintetizar fragmentos de longo e eventualmente com um pouco de inibidor também. A taxa de erro ela é importante. Dependendo da sua aplicação, você não quer uma enzima que erra muito na hora de fazer a transição reversa. Você vai fazer um sequenciamento, por exemplo, você quer que aquela transição reversa seja fidedigna ao alvo, né, ao molde, que ele não mude a sequência do seu molde. Então, a taxa de erro ela deve ser importante também. A outra característica que eu não coloquei aqui, que eu já falei em outras aulas, é a atividade RNase H. Enzimas com alta atividade de RNase H, e todas elas têm, tá? Toda enzima, se não todas, quase todas essas enzimas têm atividade RNase H. O que é essa atividade? Essa enzima, a transcriptase reversa, ela tem duas particularidades, ela tem duas funções. A primeira, ela é uma DNA polimerase que polimeriza DNA a partir de um molde RNA, é isso que ela faz. Aí a gente tem o DNA complementar que é o cDNA, né? Então é a atividade de polimerase dela, e a outra é essa atividade de RNase H. Quando ela sintetiza a fita de cDNA, ela sintetiza o DNA que fica associado, fica em dupla fita ainda com o seu RNA molde, e o que ela vem fazendo? Ela vem degradando o RNA que ela usou como molde. Então ela usa o RNA como molde e depois ela vem degradando esse RNA, deixando só a fita de cDNA, a fita simples, beleza? Essa atividade de RNase H é importante também, ela está associada à característica da enzima, à qualidade da enzima. Geralmente, enzimas com alta atividade RNase H, elas tendem a ter uma qualidade um pouco menor. Tá? Então essas enzimas, enzima de todo tipo você vai encontrar por aí, né? Você vai ver que, independente da empresa que você for trabalhar, dá para você escolher a intensidade da atividade de RNase H dessa enzima. Isso tudo aqui que eu falei, né? Então são características referentes ao tipo de enzima, porque tem diferentes tipos de enzima, né? Não é só um tipo de transcriptase reversa que a gente tem disponível no mercado. Nós temos algumas, eu vou mostrar aqui algumas para vocês. Talvez as duas mais famosas são essas duas primeiras aqui, né? A MMLV, que a fonte dela é esse vírus da leucemia murina de Moloney, talvez ela seja uma das mais utilizadas. Ela com certeza é a mais utilizada. Acho que ela é a mais utilizada no mercado. Quais são as características? Ela na sua configuração original, sem ter sofrido nenhuma engenharia genética aí, ela tem uma termostabilidade moderada, que vai ali de 37 a 42 graus Celsius, ela funciona muito, muito bem. Essa é a temperatura que ela funciona, que ela faz a atividade dela. Ela tem uma taxa de fidelidade moderada também, não é mais high fidelity, né, alta fidelidade, mas funciona bem. Tem boa capacidade para síntese de cDNA de comprimento total, então fragmentos longos, talvez essa seja uma das principais características dela, né, na sua conformação original aqui. Ela tem a capacidade de transcrever reversamente fragmentos de até 10.000 para baixo. São fragmentos longos, né? Acima de 5.000, acima de 1.000 já é longo, acima de 5.000 é bem longo. Então até 10.000 ela funciona bem. Tem menor eficiência em superar estruturas secundárias de RNA. Então, como ela não tem uma temperatura, uma termostabilidade muito alta, se você tem aquele RNA com estrutura secundária, pode não ser a melhor saída, a melhor enzima para você. Uso comum, clonagem de fragmento longo, transição reversa, seguida de PCR de um modo geral, ela funciona bem. Agora a AMV, né? Vírus da mieloblastose aviária. Quais são as características da AMV? Maior termoestabilidade, então aqui ela já vai de 42 a 50, ou seja, ela vai melhor quando você tem estruturas secundárias no RNA. Ela é menos sensível à estrutura secundária, acabei de falar. Capacidade de sintetizar cDNA de comprimento total, mas não tão boa como a MMLV. Ela vai também, mas não é tão boa como essa daqui. Essa aqui eu falei, acho que era a principal característica dela, né? Essa aqui serve para RT-PCR, de alta sensibilidade. Se você tem um RNA mais difícil, né, muita estrutura secundária, estrutura complexa, muito rico em GIC, por exemplo, talvez seja essa melhor enzima para você.
Aí nós temos variações da MMLV, por exemplo, que é a superscript, que é uma enzima da Thermo Fisher. Ela foi desenvolvida pela Thermo Fisher. É uma enzima modificada, geneticamente modificada, engenhada, e funciona muito, muito bem. A superscript é uma MMLV que ela tem uma melhor termostabilidade. Que o problema da MMLV, sua conformação original, é a baixa termostabilidade. Essa aqui ela já aguenta mais o tranco, ela vai de 50 a 55, dependendo da versão da enzima. Tem algumas versões dessa enzima aqui. Então, alta eficiência e robustez contra estrutura secundária, e tem essas versões, a 2, a superscript 2, 3, 4, e elas foram melhorando, elas foram sendo melhoradas progressivamente em cada uma das versões. Então, ela tem boa termoestabilidade, alta processividade, ela tem resistência inibidor também, aí dá para fazer várias coisas com ela. PCR, transição reversa seguida de PCR em tempo real, com alta eficiência, dá para fazer preparação de biblioteca de NGS, mas aí não entra naquela característica do RNA que eu falei para você não, tá? E trabalhar com RNA relativamente de baixa qualidade. Retrotranscriptase de HIV, dá para trabalhar com enzima de HIV também, né? Então a fonte é justamente o HIV, é uma enzima de alta fidelidade e processividade, capacidade de sintetizar cDNA de comprimento total, então vai bem aqui nesse sentido, só que o problema dela é que ela tem uma termostabilidade baixa. Geralmente você usa esse tipo de enzima no estudo especificamente para HIV. Fora desse contexto aqui, você vai trabalhar com as convencionais mesmo. E tem aquelas que foram sintetizadas sinteticamente também. Então você pode ter como fonte uma produção de enzima recombinante, foi sintetizada artificialmente, sinteticamente. E aí elas têm a termostabilidade, resistência a inibidores, tem algumas aí disponíveis no mercado, você consegue achar artigos científicos sobre elas também. Mas elas não são ainda muito... Elas são difíceis de produzir, elas são mais caras de produzir, então elas não são tão utilizadas como as que eu mostrei anteriormente. E aí eu deixei aqui uma tabela aqui para você tirar print mesmo, um resumo de tudo que eu acabei de falar para vocês. Então cada uma delas aqui, suas características, então aproveita aí para tirar o print dessa tabela, porque é um resumão do que eu falei ali para vocês. 5. Tempo e formato de reação. Aqui só para finalizar, Então tem kit que vai mais rápido, que você consegue fazer uma transição reversa 15, 20, 30 minutos. Tem kit que é mais demorado. Isso na pesquisa não faz muita diferença, Que a gente deixa ali incubando e vai fazer outra coisa. Mas quando você está falando de mercado aplicado, vai trabalhar num laboratório de saúde, por exemplo, diagnóstico humano, aí talvez isso aqui seja um problema, Um problema não. A velocidade talvez seja um fator interessante aí para esse tipo de laboratório. E a outra coisa é o formato, Você pode fazer a transição reversa one step, que aí você faz a transição reversa seguida da PCR ou da PCR em tempo real, ou two step. Você faz a transição reversa, é uma reação completamente separada de outra reação, de outra aplicação que você vai fazer. Isso tem na aula de transição reversa que eu falei para vocês também. E os componentes do kit, você tem que considerar também, se o seu kit, o kit que você está comprando, ele vem com DNAs, é interessante, em alguns casos, que você tenha DNAs, principalmente a amostra que é muito rica em DNA genômico, ou você tem um sistema de purificação que não é tão bom, eventualmente você trouxe DNA genômico, talvez o kit com uma DNA seja interessante. E kit com inibidor de RNase também, então se você tem uma amostra que já está levemente degradada, que é uma amostra difícil, uma amostra parafinada, ela vem degradada já. Então, nesse caso, é interessante trabalhar com inibidor de RNase, porque você não quer que degrade mais de jeito nenhum. Então, aquela amostra tem que estar mais intacta possível, porque às vezes já tem uma certa perda. Então, você não quer perder nada mais. Então, o inibidor de RNase pode ser interessante. É obrigatório ter DNase e inibidor de RNase? Não, não é obrigatório. Mas em algumas situações ela pode ser interessante. E, dependendo da sua situação, tampão otimizado para aplicações específicas também. Não só o tampão, mas o kit como um todo. Como no caso de NGS, você vai trabalhar com a amostra suja, eventualmente a amostra rica em um certo inibidor, aí você pode considerar isso também. Beleza? Então essa foi a primeira parte, que foi 2/3 da aula aqui. Agora vai ser mais rápido e bem mais aplicado para você também. Características do kit. É uma tabela. Essa parte da aula é basicamente uma tabela. É isso daqui, ó. Deixa eu falar a tabela inteira e depois você tira o print, beleza? Então, tipos de kit. Nós temos os kits gerais, de síntese de DNA, os mais genéricos aí, que eu mencionei algumas enzimas aí que são utilizadas em kits genéricos. São geralmente os protocolos fáceis e muito versáteis, então você vai fazer... Não vai fazer nada muito específico, não vai fazer um sequenciamento de nova geração, uma clonagem que demanda uma sequência muito específica do seu cDNA, não vai nisso, vai nesses protocolos gerais aí que o preço ele tende a ser melhor e ele é super versátil. Então, a maioria dos fluxos de trabalho de transição reversa seguida de PCR em tempo real, você pode utilizar um kit genérico como esse.
Dei um exemplo aqui, a High Capacity da Thermo Fisher é um bom exemplo desse tipo de kit. Kit de alta sensibilidade. Então aqui são aqueles kits otimizados quando você tem pouca quantidade de RNA. A RNA inicial ela é pequena, às vezes você trabalha com single cell, ou amostra que tem pouco RNA, ou eventualmente uma amostra mais degradada, é esse tipo de kit que você quer, o que tem alta sensibilidade. Então quando você trabalha com amostra clínica, por exemplo, amostra parafinada, amostra degradada, amostra em baixa quantidade, um exemplo de um bom kit para esse tipo de aplicação é a SenseScript da QIAGEN. Tem a de alta fidelidade também. Então, que você quer uma transição reversa, uma DNA polimerase, a transcriptase reversa, que é uma DNA polimerase, com alta fidelidade. Então, ela vai incorporando o nucleotídeo ali de acordo com o seu molde sem errar, ou errando o menos possível. Menor taxa de erro aqui. Então, isso aqui é interessante quando vai fazer sequenciamento, vai fazer NGS, esse tipo de enzima que você quer. Um exemplo, essa é a Script High Fidelity aqui. Kit cDNA de 2 passos, né, o two-step que eu falei para vocês. Então, naquele caso que eu já mencionei ali atrás, geralmente está voltado para a pesquisa. Você faz a transição reversa e guarda esse produto. E vai usando esse produto para uma PCR em tempo real, para o alvo 1, para o alvo 2, você utiliza ele diversas vezes. Né? Então, ele é um kit mais manual, um processo mais demorado, porque você faz 2 reações separadamente, né, em momentos diferentes, tem que fazer diluição, tem que fazer preparações separadas. Mas você tem a vantagem de utilizar aquele seu cDNA produzido em um determinado momento, em diferentes momentos no seu laboratório, no seu experimento, no seu teste. A SuperScript 4 é um bom exemplo de enzima para isso. E tem de um passo só, né? Aí quando você trabalha com um primer específico, como eu falei para vocês, é mais interessante em mercados aplicados, mercado clínico, por exemplo. Você vai fazer a transição reversa seguida da PCR em tempo real ou de uma PCR convencional numa paulada só. Um exemplo de kit é esse daqui, a Gen One Step aqui. Quando você tem fragmentos muito longos, seus transcritos são muito longos, né, considerando acima de 5.000 pares de base, aí você vai utilizar um kit específico para isso, que ele é interessante para quem faz clonagem de fragmento longo, sequenciamento de transcrito completo. Aí você vai... A SuperScript 4 é boa nisso também. E um kit de cDNA com especificidade de fita, aquilo que eu falei lá no RNA-seq, né, por exemplo, que você não quer perder a informação de se aquele transcrito veio da fita sense ou anti-sense. Tem kit específico para isso, não dá para você utilizar um kit convencional de transição reversa, porque você vai perder essa informação depois lá no sequenciamento. Então tem kit específico para isso, esse aqui da Clonitech Smarter, ele é um bom kit para isso, beleza? Então dá um print aí nessa tabela que ela vai te ajudar. Eu vou continuar nessa linha aqui de raciocínio agora, que é a terceira parte da aula, que são as recomendações, que é mais ou menos o que eu falei já, só que algumas informações adicionais. Então, também já pode preparar o print aí, porque essa tabelinha é bem útil. Se você vai trabalhar com pouco RNA, que tipo de kit você vai escolher? Vai escolher um kit de alta sensibilidade, que já tem pouco, né? Você não quer perder, você quer detectar o máximo que você puder. Então, se você tem pouco RNA, tá relativamente degradado, que é o kit de baixo, você vai trabalhar com kit de alta sensibilidade, que são aqueles kits que aguentam pouca quantidade mesmo, né, de RNA. Falei lá no slide anterior, eu dei um exemplo sobre isso. E aí eu falei também em algum momento aqui da aula, nesse tipo de situação, tem pouco RNA, o RNA ele já está levemente degradado, trabalha com RNase, com inibidor de RNase, tá? Porque aí você não quer perder mais nada que você já tem ali. Se você tem um RNA levemente degradado, vai com kit que aguenta o tranco também, que tem alta sensibilidade, trabalha com primer randômico, primer aleatório, justamente pelo que eu expliquei lá do RNA mensageiro, né? Que você quer transcrever reversamente o que tiver na sua frente. Aí você, um RNA, um primer aleatório, vai ser útil para você. Se você vai fazer quantificação de coisas, uma transição reversa seguida de PCR em tempo real para análise de expressão gênica, por exemplo, né? Vai com um kit otimizado para isso. Eu falei lá atrás, né, que nesse caso aqui era importante você utilizar um kit que mantém a linearidade, né, que aguenta diferentes quantidades de RNA, de input de RNA, e tem aquele lance da eficiência da transição reversa também. Quanto que você coloca de RNA de um lado e aquilo é utilizado para transcrever reversamente e sintetizar cDNA do outro lado. Uma enzima boa para isso é a SuperScript Vilo da Thermo Fisher. Ela é muito boa para isso, tá bom? Justamente para essa característica aí. Se você tem RNA com alta quantidade de GC e forma estrutura secundária complexa, forte, vai para aqueles kits que trabalham com MMLV que aguenta alta temperatura, né? Uma SuperScript, por exemplo. Então, seleciona os kits de transcriptase reversa termoestáveis com MMLV melhorada, geneticamente melhorada, como da SuperScript 4, por exemplo.
Para a operação de biblioteca de NGS tem que ser kit específico, como eu falei para vocês, se vai considerar a fonte da fita, né? Se é sense ou anti-sense, não esqueça disso. E para CDNA de comprimento total, usa aquele kit que tem alta processividade, enzima de alta processividade. E aqui no caso de NGS, de sequenciamento de modo geral, não precisa ser só NGS, pode ser sequenciamento de Sanger também. Escolha um kit que tem alta fidelidade, né, que vai ser sequenciamento, você não quer que a sua transcriptase reversa altere a sequência do seu alvo. E para finalizar, aqui 3 dicas práticas para você. Parece óbvio, mas se você fizer isso aqui, eu tenho certeza que você vai ter maior chance de acerto. Sempre valide a escolha do seu kit, né, de acordo com fazendo um experimento piloto. Então você faz um experimento piloto, testando ali 1, 2, 3 enzimas diferentes e vê qual que funciona melhor. Eduardo, mas eu vou comprar kit específico para fazer um piloto, que você não necessariamente precisa comprar. Se você tiver um bom relacionamento aí com a sua empresa, com o seu fornecedor, você pode eventualmente pedir uma amostra para esse fornecedor. Se ele tiver interesse em vender para você, você pode pegar uma amostra e testar os diferentes kits de diferentes empresas e comparar o resultado delas, que acho que é o segundo ponto aqui. Comparar o rendimento de fidelidade entre os kits de diferentes fornecedores. Você pode fazer isso. Né? Peça uma amostra para ele, se tiver disponível, testa e aproveita para fazer seu piloto com ela e você não vai gastar ou vai gastar muito pouco. Agora, se o seu caso ele é mais específico, um experimento mais crítico, uma amostra mais difícil, uma amostra mais rara, o que não é incomum, eu recomendo fortemente que você escolha ali os seus fornecedores e entre em contato com o suporte técnico para pedir ajuda. Esse pessoal do suporte técnico, vocês têm que pensar o seguinte, né? Nas empresas grandes, eles recebem casos de tudo quanto é tipo espalhado pelo Brasil. Em alguns casos até na América Latina, né? É caso de tudo quanto é gente. Então eles já lidaram com todo tipo de situação, inclusive com a sua situação, que pode ser uma situação mais difícil. Então se você ligar lá para eles, é muito provável que tem alguém ali dentro que vai saber como lidar melhor com o seu caso difícil. Então entre em contato com o suporte técnico que vale a pena. E para a gente finalizar aqui, eu falei que ia fazer 2 jabás, eu fiz lá o da Locus no começo, agora eu quero fazer do Clube DNA, que é uma escola de biologia molecular para você que quer se tornar um profissional capacitado, quer se tornar um profissional diferenciado, que quer ter sucesso na sua vida profissional, usando a biologia molecular como ferramenta, que você pode, na verdade eu até recomendo que você faça isso. A biologia molecular, genética, biotecnologia, são áreas que não vão para trás, elas só vão crescer daqui para frente, só vai crescer. É mais oportunidade de emprego, é maior chance de publicar em boas revistas, você pode se tornar um melhor professor, enfim. Você tendo domínio dessas áreas aqui, você tem maior chance, grande chance de ser um profissional diferenciado aí no mercado, seja na pesquisa, na área acadêmica, seja empreendendo, seja na indústria conseguindo um emprego. E o Clube DNA é uma ferramenta excelente para você se capacitar. É uma escola de biologia molecular que tem diversos cursos ali dentro, sobre biomol, sobre técnica, sobre PCR em tempo real, sobre eletroforese, tem tudo quanto é aula ali dentro, NGS, CRISPR. Agora, nesse momento, nós estamos gravando as aulas de bioestatística, já a primeira parte do curso já está no ar. Essa semana sai a segunda parte, não, semana que vem sai a segunda parte do curso. Então tem um curso de bioestatística ali, tem como fazer a apresentação no PowerPoint. Dá uma olhada lá no clube que eu sei que você vai gostar. Tem muita coisa. Tem a apostila, tem uma comunidade fechada também no WhatsApp que você pode entrar, exclusivo para membros. As pessoas se ajudam pra caramba ali. Às vezes é alguém pedindo artigo, às vezes pedindo ajuda, é alguém contando algum caso. O pessoal está sempre conversando bastante lá na comunidade no Jaraca Furado. Isso é parte exclusivo para membros do Clube do DNA. Beleza? Tem certificado, as aulas todas têm certificados, você pode testar gratuitamente, inclusive. Vou deixar o link aqui embaixo para você. Clica no link, se testa gratuito, você tem 7 dias para testar, gostou, fica. Se não gostou, é só sair, não tem problema nenhum, beleza? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui são os cursos do Clube DNA. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha sido útil. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau.